Bom dia, meu povo, boa tarde, boa noite. Tá vendo aí? Professor de Física sabe Libras, né? Busquem também aprender. Corra aí às vezes no YouTube. Ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa noite. Ou boa noite. Sacou? Vamos lá, gente. Hoje nós vamos começar um assunto de física, né, de termologia, e vai estudar os fenômenos físicos e químicos também, que envolve calor, energia térmica, né? E a gente vai discutindo alguns conceitos e algumas questões, tá bom? Desde já, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Se tiver algum ruído, eu vou parar no momento, porque está muito difícil de gravar no interior, por causa do barulho, né? Por isso que eu estou adiantando essa aula, para se precaver. E à noite não poder, né? Caso aconteça o que está parecendo que vai acontecer, que é uma festa. Aí já estou gravando esse vídeo de antemão, para vocês não ficarem meio que sozinhos aí, né? Sem aula. De qualquer forma, quando eu retornar com vocês, eu vou retomar algumas coisas, né? Porque videoaula é bom, né? Mas algumas coisas a pessoa não aprende. Então, aí eu tenho que ter o professor para intermediar esse processo. Então, vamos começar o assunto, né? E depois as dúvidas a gente vai tirando. Quando a gente retornar. Então, nós vamos estudar energia térmica, que é bastante utilizado. Então, quando a gente fala de termologia, calorimetria, né, calor, energia térmica, sempre nós pensamos logo em temperatura, né? E temperatura é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Cada animal, por exemplo, tem a capacidade de sobreviver a um intervalo de temperatura específico. Então, o camelo vai ter a temperatura adequada para ele sobreviver nos desertos, por exemplo. O urso polar vai ter aquela faixa de temperatura que é importante para a sobrevivência dele. Tanto é que se variar para muito ou para cima demais ou para baixo da temperatura, eles não conseguem sobreviver. Então, se você variar a faixa de temperatura de sobrevivência do urso polar para cima demais, né? Ou seja, estiver fazendo temperatura estiver muito alta, o urso polar acaba morrendo, né? Por conta das dificuldades, por exemplo, de caçar, né? Ele vai se cansar mais, então ele vai acabar morrendo. Se não morrer, vai acontecer consequências difíceis, né, para ele. Mesma coisa o camelo, ele não vai sobreviver num ambiente que seja muito abaixo da temperatura. Né? Se ele sobreviver, vai ter várias consequências aí no percurso da vida dele. Porque cada animal tem a sua faixa de temperatura, né, que serve para a sua manutenção da vida, né? Para acontecer os processos físicos, químicos e biológicos. Então, quando passa dessa faixa, os animais, né, vão ter dificuldades aí de sobrevivência, né, entre outros. E, então, por exemplo, nas usinas termoelétricas é necessário estar atento à temperatura, assim como na comercialização de alimentos e medicamentos. As usinas termoelétricas, gente, geralmente utilizam combustíveis fósseis, né, ou utiliza também biomassa para obter energia elétrica. Então, a temperatura é algo que está muito presente, né, nas usinas termoelétricas, porque é a partir da temperatura de ebulição da água, por exemplo, e a água vai virar vapor, né, e aí vai gerar lá a turbina e vai acontecer o processo de transformação de energia térmica em energia elétrica, por exemplo. Então, é muito importante estar atento à temperatura nas usinas termoelétricas também. Assim como na comercialização de alimentos, né? Os refrigeradores são muito importantes para o dia a dia. Né? Eu falo assim, quando a pessoa quer casar ou não, né? Quer sair de casa e está procurando uma casa, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer
é comprar algumas coisas, né, básicas. E uma das coisas básicas que são importantes, né, para a sobrevivência de nós seres humanos é a geladeira, porque a gente vai comprar um alimento e vai deixar tudo lá dentro, né, a maioria dos alimentos. Então, a geladeira tem a função de conservar os alimentos, né? Então, isso também está relacionado com a temperatura. Os medicamentos também. Tem medicamentos aí que tem que ficar numa temperatura de 8 graus. Você vai lá na farmácia, ele pega, eu já trabalho em farmácia, né? Ele pega lá o medicamento na geladeira e vende, por exemplo. E aí fala para você manter também dentro da geladeira. Tem alguns medicamentos que tem que ficar num local que tenha de 15, na faixa entre 15 e 30 graus, né? Então, faz parte do nosso dia a dia. E a vacina mesmo, se eu não me engano, da Pfizer, que tem que ficar em 80 graus negativo, por exemplo, e aí o Brasil não tem uma tecnologia, né? Tem, mas não o suficiente para guardar essas vacinas, tem que ficar abaixo de 80 graus, né, negativo. Então você vê que a temperatura faz parte do nosso dia a dia. Acho que vocês conhecem a escala termométrica, né? Que ela vai mostrar aqui, ó, a faixa, né, de variação das temperaturas em Kelvin, Celsius e Fahrenheit, tá bom? Os termômetros são aparelhos sensíveis a mudanças pequenas de temperatura. Então, o termômetro vai saber se você saiu de 0 a 1 grau, de 1 grau para 2, porque eles são sensíveis, tá bom? Essas pequenas mudanças de temperatura. No Brasil, utiliza-se a escala Celsius, tá bom? Nos Estados Unidos, utiliza a Fahrenheit. E a Kelvin é utilizada mais no meio científico, né? Nos livros aí. Então, como forma de unificar os dados, né? Fica mais fácil nos livros. Então, 100 Kelvin aqui vai ser a mesma coisa que 100 Kelvin lá na Ucrânia, que 100 Kelvin lá na China, entendeu? Então, a Kelvin é uma escala que nós utilizamos de forma universal, tá bom? Ela não é local, igual a Celsius e a Fahrenheit. Todas essas escalas utilizam temperatura de fusão e temperatura de ebulição da água. Então, um parâmetro para utilizar essas escalas, né, parte do pressuposto do ponto de fusão da água, que é 0 graus, e 100 graus é o ponto de ebulição. Então, 0 graus, colocando aqui, ó, 0 graus equivale a 32 Fahrenheit e 0 graus equivale a 273,15 Kelvin, tá bom? Aqui tem algumas comparações entre as escalas. Então, aqui, ó, 32 graus equivale a 0 graus. 32 Fahrenheit equivale a 0 graus Celsius. 50 Fahrenheit equivale a 10 graus Celsius. E assim vai, se a gente for olhar aqui. 0 graus equivale a 273,15 Kelvin. E 10 graus Celsius equivale a 273,15 Kelvin, tá bom? E aí, claro, né, pode cair em prova, se utilizar lá algum cálculo matemático da física mesmo, ele coloca lá os dados em Celsius, aí pede Fahrenheit. Geralmente, eles utilizam mais isso aqui, ó, de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, tá bom? Então, aqui nós temos essas fórmulas. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, quando você quer transformar de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. TC é igual a TK menos 273, essa é a fórmula de transformar Celsius para Kelvin, ou Kelvin para Celsius, aqui você só vai trocar o sinal. E aqui, essa fórmula é uma transformação de Kelvin para Fahrenheit ou Fahrenheit para Kelvin. Então, por exemplo, lá na questão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, a temperatura de Fahrenheit foi 50 graus. Fahrenheit, você bota aqui, 50 menos 32 dividido por 9 é igual a TC sobre 5. Se ele deu Fahrenheit, né? Se ele deu Fahrenheit, com certeza ele vai querer em Celsius, né? Aí você vai fazer um cálculo matemático para descobrir a temperatura Celsius, tá bom? A mesma coisa aqui embaixo. Se ele deu Kelvin na questão, se a questão lá, ó, 50 Kelvin, você vai botar aqui, ó, TC é igual a 50 menos 273 e vai dar o valor que é igual a temperatura Celsius, tá bom? TC significa temperatura Celsius, TF, temperatura em Fahrenheit, TK, temperatura em Kelvin. Depois a gente vai fazer uma questão sobre isso. E nós estamos falando aqui dessa parte macroscópica, né, da temperatura, da importância dela para as atividades metabólicas, tá bom?
E o que é a temperatura sob a visão microscópica? O que é a temperatura? Então, uma coisa que a gente já sabe, né? Tudo que está na natureza é formado por matérias, né? São formados por matérias. Então, a sua boca, as suas mãos, ó, essa câmera que eu estou olhando aqui, esse notebook que eu estou trabalhando, essa água aqui, tudo isso são formados por matéria. E o que constitui a matéria, professor? São os átomos, né? As partículas que constituem a matéria. Então, tudo que está na natureza, né, são constituídas por átomos. Os átomos estão em constante movimento, seja no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Os átomos se movimentam. Então, a temperatura indica o estado de agitação térmica das partículas, ok? Então, quando se mede a temperatura de alguma coisa, o que é aquilo? Ele está se medindo a agitação, né, dessas partículas ali. Então, quando um termômetro, por exemplo, né, vai medir uma determinada mistura, por exemplo. Estou fazendo uma mistura no laboratório, tá bom? Uma reação química, e aí eu quero saber a temperatura. Então, eu vou lá, coloco o termômetro e aí ele vai me dizer a temperatura dos 50 graus. Então, isso aí está me indicando o grau de agitação das partículas. Mesma coisa aqui, ó. Quando o cara vai lá, né? Ultimamente está sendo bastante. Estamos utilizando muito, né, essa questão do termômetro no dia a dia por causa da pandemia, né? E a febre é um dos sintomas da Covid-19. Quando você está com febre, é o primeiro sinal de que está com Covid, né? Mas nem sempre isso significa que está com Covid. Então, quando o cara coloca lá no pulso, inclusive é errado utilizar no pulso, tá bom, gente? Porque o pulso é um local mais frio. Então, ele não vai indicar uma temperatura mais verdadeira, tá bom? Então, o mais coerente é você deixar na testa, que é um local mais quente, né? Tem um local mais quente, essa parte aqui é mais quente, essa. E ali vai dizer realmente se você está com febre, tá bom? E não caia nessa na fake news de que dá câncer e outras coisitas mais. Tudo fake news. Tá bom? Então, o mais coerente é você utilizar na testa, que é um local onde vai dizer realmente a temperatura corporal do seu corpo. O local mais quente. Até porque quando você está com febre, você não coloca a mão aqui no pulso. Estou com febre. Você vai colocar a mão aqui e aqui. É isso? Então, a temperatura indica o grau de agitação dessas partículas. Isso é temperatura. Se a temperatura está baixa, significa que o grau de agitação dessas partículas é menor. Se a temperatura está alta, indica que o grau de agitação dessas partículas está maior. Ok? E aqui nós temos estados de agregação da matéria. Vocês já estão careca de saber. Existem 3 estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. E também ocorrem essas transformações, né? De sólido para líquido. Tem a fusão, de líquido para vapor. Tem a vaporização. Aí, se eu quiser retornar do estado de vapor para o estado líquido, tem a condensação ou liquefação. E do estado líquido para o sólido, tem a solidificação. Lembrando que, nesse sentido aqui, ó, de sólido para líquido, de líquido para vapor, aumenta-se a temperatura. Então, você está aumentando o grau de agitação das partículas. Então, com certeza, aqui a temperatura está menor, por quê? Porque no sólido as partículas estão mais compactas, elas não estão se movimentando muito. Por isso que a temperatura é menor. No gás, a temperatura geralmente é maior, porque as partículas estão em grande movimento, elas apresentam maior espaço. Por isso a temperatura, ó, é maior, tá bom? A temperatura a gente acabou de ver, que indica o estado de agitação térmica das partículas. Então, é aqui, nesse estado, que as partículas vão estar mais afastadas. Elas vão estar mais afastadas, né, e vão estar mais agitadas. Por isso que a temperatura de ebulição sempre é maior, por exemplo, que a de fusão, né? Porque a difusão é de sólido para líquido. Ou seja, as partículas estão, sabe, se afastando um pouco mais, mas não estão em constante movimento, né? Elas estão adquirindo um movimento cada vez maior até virar um líquido. E aí, para ela se tornar um gás, precisa
precisa de mais calor, fornecimento de energia térmica, né? E aí o resultado disso vai ser o aumento da temperatura, tá bom? Elas vão ter mais liberdade aqui. Elas aqui vão estar mais agitadas do que neste caso aqui. Por isso que a temperatura aqui é menor do que aqui, tá bom? Mas isso não significa que aqui elas não estão se movimentando, gente. Viu? Elas estão se movimentando, só que não tanto como aqui e piorou aqui. E se eu quiser fazer com que essas partículas, né, diminuam a sua temperatura, né, diminuir a energia cinética, que é a energia do movimento, eu vou ter que diminuir, eu vou ter que retirar a energia térmica dela, né? Ó, quando eu retiro a energia térmica dela, eu estou diminuindo a temperatura. E quando diminui a temperatura, significa que elas estão se agrupando. Ó, vou ter menos liberdade aqui no movimento delas, tá bom? Pronto, e o calor? Todo mundo fala assim, mas eu estou com calor, né? Ontem eu estava com calor, hoje estou com um pouco de calor também. Mas será que é certo usar esse termo, estou com calor? Ó, o que é o calor, gente? É o fluxo de energia de um corpo de maior temperatura para menor temperatura. Então aqui nós temos esses dois sistemas, tá bom? Um corpo tem extremidade quente e o outro tem extremidade fria. Extremidade menos quente e extremidade menos fria, tá bom? Então, o calor é esse fluxo de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, isso é calor, ó, essa aqui, ó, esse fluxo de energia, ó, à medida que sai daqui vai para cá, esse fluxo de energia vai passando desse corpo para esse corpo. Então, isso é calor, é a energia em trânsito. Energia em trânsito, tá bom? Então, eu não posso dizer que um corpo tem calor. Eu estou com calor. É errado, porque calor é um conceito de energia em trânsito, ou seja, a passagem do fluxo de energia de um corpo de maior temperatura para menor temperatura. Então, um corpo só não tem calor. Um corpo só, ou ele está com temperatura alta ou com temperatura baixa. Então, um dia que está fazendo aquele sol, né, de rachar a cabeça, por exemplo, eu não estou com calor, tá bom? Porque um corpo só não está com calor. Claro, eu estou pegando fogo, né? Estou ali literalmente não, né, gente? É errado falar isso. E se eu estivesse literalmente pegando fogo, com certeza eu estaria pegando fogo mesmo. Mas quando estou andando na rua, né? E aí tem aquele sol, né? Emitindo lá os raios solares, tá? O dia está muito quente. Não se pode falar que eu estou com calor. Poxa, hoje está fazendo calor. Não é calor, porque calor é energia em trânsito. Você só pode falar de calor, tá bom? Quando você estiver dois ou mais sistemas em conexões. Sempre tem que falar de dois aqui, ó. Essa extremidade aqui. Um corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura. E aqui é o calor, ó. Esse trânsito, tá bom? E vai ter um momento que vai atingir equilíbrio térmico. Então, se eu estou falando que o calor é um fluxo de energia de um corpo de maior temperatura para menor temperatura, significa que uma hora todo esse sistema, tá bom? Vai ter a mesma temperatura. Então, o equilíbrio térmico é a condição onde dois ou mais corpos apresentam temperatura contínua. Então, você tem um corpo de diferentes temperaturas, como aqui. Esse está com temperatura maior, esse está com temperatura menor. Então, esse corpo está mais quente e aqui está mais quente. Menos quente. Né? Aqui está mais frio. Quando eu falo de um corpo só, eu não posso dizer que ele está com calor. Tá bom? Ele está com temperatura alta, mesma coisa. Num dia que está fazendo um sol de rachar a cabeça, de rachar o bico, né? Eu não estou com calor. Tá bom? Eu não estou com calor. Eu estou com minha temperatura alta por conta dos raios solares, né? Incidindo sobre a Terra. Para eu falar de calor, tem que ter o contato, o fluxo de energia de um corpo mais quente com um corpo mais frio. Tem horas aqui que vai entrar em equilíbrio térmico. Tanto esse corpo quanto esse corpo vão apresentar a mesma temperatura. Isso nós dizemos que atingiu o equilíbrio térmico. Tá bom? Pronto. Já discutimos temperatura, calor e agora vamos para a sensação térmica. Quando a gente fala de sensação térmica, nós temos que pensar que somos um organismo
homeotérmico. O que é um organismo homeotérmico, professor? São organismos que controlam a sua temperatura. Então, geralmente o nosso corpo, né, apresenta uma faixa de temperatura de 35 a 37 graus. Quando passa de 37,5, por exemplo, significa que nós estamos com febre. E aí, por N motivos, né? Alguma doença que você pegou, por exemplo, como Covid-19, alguma gripe, resfriado, qualquer coisa, né? Muitas coisas dão febre no momento. Muitas coisas podem ser um motivo de febre, tá bom? Mas o nosso corpo naturalmente controla essa temperatura. Aí vocês vão ver lá na biologia os conceitos de termorregulação e homeostase, tá bom? Conseguimos fazer isso por meio dos mecanismos de troca de calor, como a convecção, evaporação, condução de termorregulação. Isso aqui nós vamos discutir também, tá bom? Esses mecanismos de troca de calor, que é a convecção, evaporação, condução e de termorregulação. A termorregulação está relacionada mais com a biologia, tá bom? Mas é isso que faz com que a gente controle a temperatura do nosso corpo, né? E isso não ocorre, como é que eu posso falar? Você não tem controle sobre isso, é seu corpo que tem controle sobre isso. A gente não, vou fazer com que o meu corpo diminua a temperatura agora, vou fazer com que o meu corpo aumente a temperatura agora. Não tem como fazer isso. Características fisiológicas e metabólicas de cada indivíduo. Então, a sensação térmica depende das características de cada um, né? Da vida de cada um, das características de cada indivíduo, se é uma família que... tem a questão aqui também das características socioculturais, se é uma família que vive mais no sul do Brasil, se é uma família que vive mais no norte do Brasil, se é uma família que vive numa situação de área desértica, se é uma família que mora numa situação de áreas polares, também onde tem mais frio, onde fica mais quente. Também tem as questões socioculturais, tá bom? E o tipo de vestimento também influencia na sensação térmica, né? Se você estiver usando roupa preta, por exemplo, seu corpo fica mais quente do que com roupas de outras cores. Tem uma explicação sobre isso. Né? Aqui eu trago um gráfico para vocês. É um gráfico de impulso nervoso em função da temperatura. Então, nós vamos ter receptores nós temos receptores para frio e para quente no nosso organismo. Então, a pele geralmente tem os sensores que vão indicar se algo está frio ou se algo está quente, né? Quando a gente pega em algo muito quente, uma panela quente, a gente tira logo a mão. Então, ali tem os sensores, tá bom? E vão dar esse impulso nervoso. Geralmente fica nas pontas dos dedos, na pele, enfim. Então, tem uma faixa de temperatura onde nós sentimos dor, a partir do frio, tá bom? Que varia de 7 a 43 graus e tem receptores relacionados a quente, né? Que varia de 30 a 50 graus, por exemplo. Então, abaixo de 15 graus, toda vez que a gente tocar numa matéria que esteja abaixo de 15 graus, nós vamos sentir dor com relação ao frio. Aqui, Então, toda vez que você tocar, por exemplo, numa água muito fria, que esteja abaixo de 15 graus, você vai sentir dor, né? Qualquer valor abaixo de 15 graus, você vai sentir dor, né? Tanto é que quando a gente está... quando era criança, eu tinha preguiça de tomar banho. Imagina aquela água gelada, gente. Ali, sei lá, 18 graus, você já sente, a água cai e você já fica assim. Então, geralmente sente dor quando essa temperatura está abaixo de 15 graus, né? Por causa desses sensores que nós temos na pele. E geralmente, a partir de 45 graus, já nós sentimos dores com relação a temperaturas mais altas, né? Receptor aqui, receptores para quente, tá bom? Aqui, quente e dor. É quando, a partir daqui de 44 graus, por exemplo, 45, né? Que você vai sentir dores, né? A partir de um local, de um material, em que esteja com a temperatura de 45 graus ou mais, tá bom? Por isso que aqui cresce. E o que é a sensação térmica? A sensação térmica relaciona-se com a sensação provocada no corpo humano pela percepção da temperatura ambiente. Então, a sensação térmica, gente, não é a temperatura real. A temperatura real é o que está falando lá.
50 graus. É aquela temperatura daquele material. A sensação térmica é como o meu corpo, né, se percebe e reage a essa temperatura ambiente, né? É 50 graus a temperatura ambiente, mas a sensação térmica vai ser maior ou menor. Isso vai depender de algumas coisas que a gente vai ver aqui nessa tabela. A sensação térmica considera a combinação da temperatura do ar, da umidade relativa do ar, tá bom? E da velocidade do vento. Essas três variáveis aqui, ó, temperatura do ar, umidade relativa do ar e da velocidade do vento, vão contribuir para a sensação térmica. Então, ó, o que a gente pode observar aqui, nós temos a temperatura que varia de 22 a 42 graus, e aqui nós temos a umidade relativa do ar, 25%, 30%, 35%, vai de 25 a 100 graus. Então, nós podemos observar o quê? Quanto maior, tá bom? A umidade relativa do ar, ou seja, ó, maior será a temperatura. Aqui, ó. Em 25%, tá bom? De umidade do ar, 48 graus. Em 30%, 50 graus seria a sensação térmica. Em 35% de umidade relativa do ar, 52 graus seria a sensação térmica. Uma umidade relativa do ar de 100% teria uma sensação térmica de 82 graus, ou seja, de 42, que seria a temperatura real, a sensação térmica que nós sentiríamos no nosso corpo seria 82 graus, ou seja, 40 graus a mais. Caso a temperatura, a umidade relativa do ar fosse de 100%. Então, nós podemos observar que quanto maior, ó, a umidade relativa do ar, tá bom? Maior tem de ser a sensação térmica, tá bom? Aí, se vocês forem observar no gráfico aqui, ó, a temperatura é essa aqui, real, e a sensação térmica está aumentando à medida que aumenta a umidade relativa do ar, tá bom? Aqui tem as formas de transferência de calor também, que a gente trabalhamos na física, né? Porque já que vocês viram que o calor está relacionado com o fluxo de energia de um corpo de maior temperatura para a menor temperatura, esse fluxo de energia vão ocorrer de formas diferentes. Então, nós temos condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Vamos lá. A condução térmica ocorre entre materiais de temperaturas diferentes, ok? Então, nós temos esse material aqui. Tem uma parte mais fria e uma parte mais quente. Então, você aqui tem uma vela, né, que é uma fonte de energia térmica que está incidindo aqui o fogo aqui, ó. Claro que aqui vai estar mais quente e aqui vai estar mais frio. Então, isso aqui, ó, vai ter um fluxo de energia. Vai ter uma condução térmica que vai sair daqui para aqui. Então, está conduzindo. Então, isso aqui ocorre, por exemplo, quando nós cozinhamos. Você tem uma panela, aí você vai mexer o conteúdo aqui dentro dessa panela e vai colocar uma colher, né? Uma colher lá de alumínio, por exemplo. O alumínio tem facilidade de conduzir energia térmica. Aí você coloca, cozinha. Depois de um tempo, de 1 minuto, você passa e mete a mão na colher. Aí você vai se queimar, porque essa panela, como está mais quente, vai conduzir calor para essa colher, né? Até atingir o equilíbrio térmico, né? Que a gente acabou de ver. O equilíbrio térmico é a situação onde os dois corpos ou mais estão com a mesma temperatura. Os motores de carro também, gente, apresentam também condução térmica, ok? E geralmente a condução térmica ocorre entre materiais sólidos. Nós temos aqui a convecção térmica, né? A transmissão do calor acontece por meio das correntes de convecção circulares que se formam por conta da diferença de densidade entre os fluidos. Então, por exemplo, na geladeira tem fluido frio e fluido quente, ou seja, ar frio e ar quente. O ar frio tende a ficar embaixo e o ar quente tende a subir. O ar frio tende a ir para baixo porque ele é mais denso. O ar quente tende a ir para cima porque ele é menos denso. Então, por isso os congeladores ficam na parte superior. Entendeu? Porque como o congelador fica na parte superior e lá está o ar frio, esse ar frio, ó, vai descendo aqui
e vai refrigerando os alimentos. E o ar quente sobe, então fica aqui essa convecção. Isso aqui também é uma forma de transferência de calor. Mesma coisa que o alimento. Né? Claro que a água da parte inferior está mais quente. Né? Como o fluido é mais quente, ele sobe, e a parte de baixo de cima é mais frio, desce por conta de maior densidade. E aí fica aqui essa convecção térmica, o que faz com que o alimento cozinhe, por exemplo. Esse caso aqui também é um exemplo do ar-condicionado. Por isso que os aparelhos de ar-condicionado são instalados na parte superior da casa, né, gente? Porque o ar-condicionado libera ar frio. E aí o ar frio, ele desce, né? Desce para o interior da casa. E aí consegue refrescar o ambiente. Se o ar-condicionado fosse colocado na parte de baixo, só a parte do chão ficaria mais fria. Então a gente continuaria com a temperatura alta, né, dos nossos corpos. Então, por isso que o ar-condicionado é instalado na parte superior. Tá bom assim? Tem radiação térmica, né? É uma das formas de propagação de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, chamadas de ondas de calor. Então, quando, por exemplo, você passa perto de uma fogueira, por exemplo, você sente seu corpo está muito quente, né? Então, isso é um processo de irradiação térmica, né? Porque você passa perto da fogueira, mesmo você não tendo contato direto com a fogueira, né? Você sente esse seu corpo quente por causa da irradiação térmica, ó, essas ondas de calor. É o que acontece também nas garrafas térmicas, né? Você tem lá um conteúdo que está quente, que geralmente é o café, e você não quer perder esse calor, né? Porque o calor é o fluxo de energia. Se o quente frio não tivesse algo lá dentro que permitisse a troca de calor, né? O café, por exemplo, ficaria frio rapidamente. Então você tem aqui dentro do quente frio, né? A gente fala da garrafa térmica, você tem umas paredes espelhadas. Para que serve isso? Para quando o calor aqui dentro, tá bom? A energia térmica tentar sair, ele bate aqui, ó, nesses vidros espelhados e volta. Aí por isso que o calor fica todo aqui dentro, tá bom? Dificultando a passagem dele para fora. Só que isso não é por muito tempo, né, gente? Porque isso vai depender da qualidade da garrafa térmica também, né? Mas nenhuma garrafa térmica é capaz de deixar muito tempo, né? Um conteúdo ali com temperatura alta, né? Por bastante tempo, né? Mas, claro, que assim, a de melhor qualidade, né? Essa aí que o Zico tem, com certeza deve deixar o café bem quente, né? Depois de 24 horas, por exemplo. Tem aqui também esse processo de absorção e reflexão. Eu falo para vocês sobre o preto. O preto é uma cor que tem muita facilidade de absorver, né, as ondas eletromagnéticas, né? Que o Sol incide. Então ele absorve muito, só que esse poder de absorção não é tão grande quanto o poder de reflexão. Então, o preto ele absorve muito as ondas eletromagnéticas, né, dos raios solares, só que não consegue refletir muito, né? Então, esse fluxo de energia, né, que está vindo do sol para a camisa, para a calça, fica preso, fica ali absorvido na camisa. Não vai refletir muito. Então, por isso que a gente fica com mais a sensação que a temperatura está mais alta do nosso corpo quando nós estamos usando preto. E isso é verdade. Por quê? Porque o preto tem alto poder de absorção, mas tem baixo poder de reflexão, diferente das outras cores, que tem alto poder de reflexão. Então, aqui nós temos as formas de transferência de calor, tá bom? Trouxe para vocês a dilatação térmica, que é algo interessante, né? O que é a dilatação térmica? É característica de alguns materiais em modificarem seus volumes ao se submeterem em processo de aquecimento. Quando há diminuição da temperatura, os materiais se contraem. Então, você tem aqui um exemplo, ó. Você tem esse material aqui, que ele tem um volume e sofreu algum tipo de alteração que o volume dele aumentou. Isso aqui ocorreu devido a um aquecimento, houve uma dilatação térmica.
É o exemplo aqui dos trilhos, né? Os trilhos, eles são os trilhos utilizados lá no metrô, no trem, por exemplo, eles não podem sofrer dilatação, porque ali, nesse sistema, encaixa os trilhos e ali as rodas ali, né, dos trens se encaixam de forma correta. Qualquer processo de dilatação ou contração vai prejudicar nesse processo. E aqui aconteceu, tá bom? Que o trem não conseguiu passar por conta da linha que estava dilatada devido ao alto aquecimento. Então aqueceu tanto que dilatou. E aí se dilata, isso aqui a roda não vai conseguir por aqui, ó. Tá bom? Não vai conseguir passar por aqui. E aí ele fica preso. A lâmina bimetálica. Vamos lá. A lâmina bimetálica é um dispositivo utilizado em alguns aparelhos bem conhecidos. É formada por dois metais diferentes colados fortemente. Então aqui você tem esses dois materiais. Ó. Aço, que é uma mistura de substâncias, e tem o zinco. Eles são colados, tá bom? E eles ficam assim, ó, em temperatura ambiente. Ou seja, 25 graus, por exemplo. A lâmina só se mantém retilínea na temperatura em que foi feita a colagem, tá bom? Se a temperatura variar, a lâmina encurva, pois os dois metais vão sofrer diferentes dilatações. Então você vai ter aqui, ó, no aquecimento vai dilatar para cima e no resfriamento vai dilatar, ó, para baixo, tá bom? Resfriamento. Então, isso aqui, a lâmina bimetálica é um tipo de tecnologia utilizada nos ferros de passar. A gente coloca lá, liga o ferro, né? Coloca lá na tomada, vai haver uma transformação de energia, né, elétrica e térmica, a gente já viu sobre isso, e aí vai ter esse processo de dilatação da lâmina bimetálica, tá bom? Então, quando a lâmina está assim, não é isso? O ferro está lá parado. Aí, à medida que começa a esquentar, essa lâmina vai se dilatando para cima, né, em relação ao aço, e aí vai esquentando a roupa, e aí depois resfria, tá bom? A lâmina vai se dilatando aqui, encurvando para baixo, e aí, quando voltar àquela temperatura anterior, essas lâminas aqui, ó, vão ficar nessa situação aqui retilínea, tá bom? Então, só mostrando para vocês uma tecnologia envolvida nesse processo. Aqui nós temos algumas questões para discutir. Vamos lá? Ó, a maratona Badwater 135 é considerada uma das mais difíceis do mundo pela combinação de condições climáticas extremas, altas temperaturas, baixa umidade do ar e longa distância. São 217 quilômetros, 135 milhas, distância que equivale aproximadamente a 14 corridas internacionais de São Silvestre. Tá bom? Então, aqui, ó. A imagem mostra um termômetro indicando a temperatura ambiente. No momento em que o corredor passa, ó, o corredor passou aqui, ó. Em que escala termométrica a temperatura do local está sendo representada? Que escala é essa, gente? O F. F de Fahrenheit, né? Então, isso aqui foi nos Estados Unidos. Qual é o valor indicado? 120 Fahrenheit. Considerando que uma equipe médica de apoio da prova precisa saber a temperatura em graus Celsius, qual seria esse valor? Aqui, nós vamos utilizar a fórmula de transformação de Fahrenheit para Celsius. Vocês estão vendo aí, né? TC sobre 5 é igual a TF menos 32. Como aqui é 120 graus Fahrenheit, eu vou pegar esse 120 e jogar aqui, ó, no TF. Então fica TC sobre 5 é igual a 120 menos 32 sobre 9. Esse resultado aqui de 120 menos 32 sobre 9, tá bom? Eu não posso fazer isso, senão vai esconder, tá bom? Esse resultado aqui vai dar um valor, né? Deixa eu fazer aqui rapidinho na internet, quanto dá. Eu estou sem calculadora aqui. Calculadora. 120. Compartilhar com vocês essa guia aqui. Com 120
menos 32 é igual a quanto? 88. Deixa eu voltar à questão. 88 dividido por 9, né? Segunda questão lá. 88 dividido por 9 é igual a 9,7. Aí vai ficar aqui, ó, TC sobre 5 é igual a 9,7. Então, posso multiplicar o 9,7 por 5, né? 9,7 vezes 5, a resposta seria 48,8. Então, aqui, ó, gente, 120 Fahrenheit equivale a 48,8 Kelvin, tá bom? Quarta questão, ou segunda questão. Considere um refrigerador. Deixa eu voltar aqui para você. Então, aqui, ó, 120 Fahrenheit nos Estados Unidos equivale a 48 Celsius aqui. 48 Celsius, meu Deus, é muita coisa, né? Por isso que é difícil correr nesse local aqui. Considere um refrigerador com 2 compartimentos. A temperatura em um dos compartimentos é de aproximadamente 8 graus e no outro a temperatura é próxima de menos 2 graus Celsius. Considere, ou seja, uma temperatura positiva e uma temperatura abaixo de zero. Considerando que o ar é formado por partículas, explica a diferença na agitação dessas partículas ao comparar os dois compartimentos. Então, gente, nesse refrigerador tem 2 compartimentos. Um abaixo de 0 graus e um acima de 0 graus. O que está abaixo de 0 graus deve ser a parte do congelador. O que está acima de 0 graus deve ser a parte que não é o congelador, né? A outra parte da geladeira. Então, ele quer explicar, né? Considerando que o ar é formado por partículas, os ares que faz parte lá, ó, tanto do congelador quanto da outra parte da geladeira, são partículas, né? Explica a diferença na agitação dessas partículas ao comparar os dois compartimentos. Então, no compartimento onde está com temperatura abaixo de zero, as partículas vão estar menos agitadas, né? Porque a temperatura é baixa. No compartimento acima de zero, as partículas vão estar em constante movimento, vão estar se movimentando mais. Por quê? Porque a temperatura é maior. Então, não tem que... A pergunta é muito fácil, né? Onde a temperatura é maior, as partículas estão mais agitadas. Onde a temperatura é menor, as partículas estão menos agitadas. Tá bom? Aqui tem algumas questões que eu já coloquei em resposta para vocês, ó. Para vocês refletirem depois, eu vou passar o slide. Já tem as respostas tudo direitinho. E aí, vocês vão ler com calma, tá bom? E vão responder. Já está respondido, né? Só é mesmo uma complementação do conteúdo. Ó. E depois a gente discute. Tem essa aqui que eu queria discutir com vocês, que caiu no Enem passado. Observe. Em 1962, um Gigli, o que é um Gigli? Vinheta musical, criado por Heitor Carillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Tá bom, gente? Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e os cobertores, respectivamente, à função de... Então, qual a função da porta e dos cobertores, né? Porque quando está fazendo frio, nós fechamos a porta e nós colocamos um cobertor. Qual é essa função? A função seria aquecer a casa e os corpos. Então, será que a gente coloca isso? Muita gente quer colocar isso na resposta, né? Eu fecho a porta e eu coloco o cobertor para aquecer a minha casa e aquecer o meu corpo. Mas o que é que... A gente discutiu aqui o conceito de calor, que é energia em trânsito, tá bom? E temperatura também. Então, letra B. Evitar a entrada de frio na casa e nos corpos. Então, é a porta que vai evitar a entrada de frio? É o cobertor que vai que vai dificultar a entrada do frio no seu corpo? Letra C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, gente. Será? Letra D. Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. Quer dizer que eu fecho a porta e coloco o cobertor para minimizar a entrada do frio? São respostas que a gente poderia dar, né?
porque é muito fácil isso. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos? E aí, qual seria a resposta, gente? Letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Repare, porque calor não é energia em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Repare, sua casa está mais quente que do lado de fora, não é isso? Quando está fazendo frio, claro que mesmo sua casa com a porta aberta e você sem cobertor, seu ambiente está mais quente do que lá fora. Então você fecha a porta e você fecha a porta para o calor não sair da sua casa, não fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então sua casa é o corpo mais quente e lá fora é o corpo mais frio. Quando você coloca essa barreira, você está dificultando, você está minimizando a perda de calor. Vai estar saindo calor? Vai, mas você está minimizando. Mesma coisa, seu corpo está mais quente do que geralmente a casa. Aí já utilizando um outro ponto, né? A casa seria o corpo 2, né? Um corpo, e seu corpo seria um corpo. Então, seu corpo está mais quente do que a casa, por exemplo. Então, se você coloca o cobertor, não é para ele te aquecer, é para você minimizar a perda de calor do seu corpo para o ambiente que seria a sua casa. Então, quando você coloca um cobertor, quando você fecha, por exemplo, a sua casa, a casa, né, com a porta, você não está você não está aquecendo a sua casa. Você está minimizando a perda de calor, tanto da casa do seu corpo para o ambiente, tá bom? Então é isso aí, porque calor é energia em trânsito. E é isso aí que nós temos para hoje e até a próxima, gente, tá bom? Depois a gente vai ver isso. Mas acho que vocês entenderam bastante, ter aula com calma. Mas a gente vai voltar um pouco só para tirar as dúvidas, tá bom? Até mais.